Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A Igreja da Luz Sagrada, com suas pedras antigas que guardam vestígios de um passado distante, erguia-se majestosamente no coração da pequena vila de Aldeburgh. Aninhada entre colinas verdejantes e vastos campos de espelta, esta vila parecia isolada do mundo, um refúgio de tranquilidade onde o ritmo dos dias era ditado pelo canto dos pássaros e pela brisa suave nas árvores. Nunca havia pressa ali, como se o próprio tempo se desenrolasse lentamente, absorvido pela harmonia da natureza. Cada folha de grama, cada folha farfalhando ao vento, parecia participar de uma melodia silenciosa que envolvia tudo, criando uma atmosfera sagrada e quase sobrenatural. A igreja, por sua vez, erguia-se orgulhosamente, como um farol espiritual, cuja arquitetura imponente, porém serena, convidava à meditação. As grossas paredes de pedra cinzenta, marcadas pelos séculos, carregavam os vestígios do tempo como uma memória antiga. As grandes janelas ogivais, magnificamente decoradas com vitrais coloridos, deixavam entrar uma luz suave, quase divina, que dançava nos bancos de madeira polidos pelo uso e no altar coberto com toalhas de mesa brancas como a neve. A luz, filtrada pelos vitrais, projetava explosões de cores brilhantes e suaves que se misturavam às sombras dançantes, criando uma atmosfera ao mesmo tempo pacífica e misteriosa. O centro deste santuário espiritual era a estátua da Virgem Maria, cujo rosto era infinitamente gentil, uma expressão de amor inalterável. Cada detalhe da estátua, esculpido com precisão quase perfeita, parecia irradiar sabedoria e compaixão infinitas. Os aldeões vinham até ela diariamente, encontrando conforto e paz, suas orações sussurradas como carícias a uma figura maternal que parecia ouvir cada súplica. Naquela manhã, porém, algo parecia se desviar da regra silenciosa que governava a vida pacífica da aldeia. O ar estava estranho, quase pesado, como se o próprio céu se preparasse para anunciar algo sinistro. O cinza opaco do céu, frequentemente prenúncio de chuva, parecia ter se intensificado, como uma névoa que se recusava a se dissipar. O vento soprava de forma incomum, forte e irregular, varrendo as folhas das árvores com vigor incomum para um dia de verão. Não havia nem suavidade nem leveza naquela brisa, parecia carregar um peso. Dentro da igreja, o padre Augustin, um homem de cabelos brancos e estatura ligeiramente curvada pela idade, preparava-se para a missa da madrugada, como fazia todos os dias havia décadas. Era um homem de grande fé, respeitado por toda a comunidade por sua sabedoria e calma inabalável. Vira gerações de aldeões passarem por suas casas e acompanhará cada um em seus momentos de dúvida ou sofrimento. No entanto, naquela manhã, enquanto caminhava lentamente em direção ao altar, uma sensação estranha e inexplicável tomou conta de seu coração. Um arrepio gelado percorreu sua espinha, como um aviso vindo de outro lugar. Ele parou por um instante, uma sensação estranha e inquietante o deixando nervoso de repente. Não era algo que ele pudesse explicar facilmente, ou mesmo identificar. O aroma de incenso queimado, geralmente reconfortante, pareceu, pela primeira vez, um pouco acre demais em suas narinas. O silêncio habitual da igreja parecia denso, como um véu invisível o esmagando. Ele balançou a cabeça, tentando se livrar da sensação, e se concentrou nos gestos familiares da missa. Mas, à medida que continuava seu ritual, percebeu que a atmosfera na igreja estava se tornando cada vez mais opressiva. O vento lá fora soprava mais forte, como uma fera invisível batendo contra as paredes da igreja, sacudindo as janelas e fazendo as portas de madeira rangerem estranhamente. Ele parou por um momento, ouvindo ruído quase imperceptível que parecia vir dos fundos da igreja, perto da grande e sólida porta de madeira. Era um som estranho, algo entre um raspar e uma martelada constante. Ele apertou os olhos, tentando entender, mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu de repente, empurrada por uma rajada de vento. Um corvo negro, profundo e brilhante, entrou de repente, como se impelido por uma força invisível, deslizando para as sombras da igreja. O padre congelou, seus olhos arregalados fitando o pássaro enquanto ele se movia com graça sinistra pelo espaço sagrado. O pássaro, com agilidade surpreendente, circulou os bancos, como se procurasse algo, antes de pousar abruptamente na estátua da Virgem Maria. A luz que normalmente banhava o rosto gentil e bondoso do santo de repente pareceu escurecer, uma sombra pairando sobre a figura da Virgem.
O contraste entre a brancura ofuscante da estátua e a escuridão do corvo era impressionante, quase aterrorizante. O coração do padre Agostinho afundou no peito. Ele vira muitos sinais em sua vida, sinais espirituais que sempre interpretara com fé e compreensão, mas aquele momento era diferente. Não era um mero pássaro. Aquele corvo não estava ali por acaso. Tinha um papel a desempenhar, uma mensagem a transmitir. O padre sentiu o calor abandonar seu corpo, um arrepio glacial percorrendo seus membros. Ele se perguntou se havia enlouquecido, mas no fundo sabia que aquele pássaro, aquele intruso negro, era um presságio, um infortúnio por vir. Seus olhos, que sempre haviam encontrado paz ao repousar na Virgem Maria, estavam agora fixos no corvo. O pássaro parecia fitar a estátua como se aguardasse uma reação, uma resposta. O padre, paralisado, sentiu um terror que jamais conhecera. Nunca acreditara em superstição, mas sabia que alguns sinais eram mais do que meras coincidências. Perguntou-se, um pensamento que lhe passou pela mente, se aquele corvo seria o mensageiro de algo maior, mais sinistro, do que a simples igreja e a vila de Aldeburgh. Um profundo mal-estar tomou conta da sala, uma sensação de estagnação, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. O padre sentiu um pensamento surgir nas profundezas de sua mente, um pensamento que ele havia enterrado e esquecido há muito tempo. O corvo, essa ave de mau agouro, anuncia algo. Uma desgraça por vir. Mas que infortúnio! Que destino lhes reservava? Seu olhar então pousou na Virgem Maria. As feições da estátua, outrora imbuídas de uma serenidade celestial, pareciam agora oprimidas por uma tristeza insondável. Não era apenas uma impressão, era como se o próprio mármore tivesse absorvido uma dor ancestral. As pálpebras esculpidas pareciam mais pesadas, os cantos dos lábios, antes apenas curvados num sorriso divino, congelaram-se numa expressão de dolorosa compaixão. Uma lágrima invisível parecia prestes a rolar por sua face imóvel. A luz que antes banhava seu rosto com um halo dourado havia se esvaído, engolida pela sombra do corvo, suspensa entre o céu e a pedra. Uma frieza anormal espalhou-se pela igreja, não o frio do ar, mas um frio que parecia emanar das próprias paredes, como se as pedras antigas estivessem se lembrando. De repente, uma voz se elevou na nave. Não era a do padre. Nem era uma voz humana como a conhecemos. Era um murmúrio antigo e etéreo, como se carregado pelos séculos, mas claro e vibrante como o eco de um sino esquecido. A sombra da verdade se estende onde a luz não pode alcançar. Aquele que guarda as portas da fé não vê a chave que quebra suas correntes. Petrificado, o padre Agustin virou-se bruscamente. Examinou os corredores vazios, os pilares que se erguiam em direção à abóbada, o coro deserto, os vitrais silenciosos. Não havia ninguém ali. Nada, exceto ele e o corvo. Mas a igreja já não parecia a mesma. Uma mudança imperceptível alterara o espaço. O ar vibrava com uma tensão invisível, como se cada pedra prendesse a respiração, como se os anjos esculpidos nos cantos da abóbada tivessem desviado o olhar. O corvo, porém, permaneceu imóvel, congelado numa postura quase hierática. Seus olhos, escuros e brilhantes como duas pedras de obsidiana, não mais observavam apenas a estátua, pareciam questioná-la, até mesmo julgá-la. Um halo de sombra parecia emanar de suas penas, espalhando-se pelo altar como uma mancha viva. O padre Agostinho sentiu as pernas tremerem levemente. Não era um medo comum. Era um pavor ancestral, o tipo de medo que se sente diante do inexplicável, quando a fronteira entre o mundo material e o mundo invisível se torna permeável. Então, lentamente, algo emergiu das profundezas de sua memória. Uma lembrança enterrada, reprimida como um sonho perturbador demais. Uma lenda que os anciãos da aldeia, os mais velhos, murmuravam em voz baixa durante as longas noites de inverno, como se temessem que as próprias palavras despertassem algo maligno. Era a história de um homem, ou espírito, que, séculos antes, havia manchado a fé da aldeia. Um homem consumido pela dúvida, consumido por uma busca pela verdade que o levará à beira da loucura. Ele cruzara limiares proibidos, consultara textos esquecidos e fizera pactos com forças jamais nomeadas. Seu último ato, antes de desaparecer na floresta que bordejava Aldeburgh, fora entrar naquela igreja e lançar um corvo sobre a estátua de Maria. Esse gesto, segundo a tradição, selou uma maldição, mergulhando o santuário em uma noite espiritual da qual somente um ser de fé pura poderia um dia quebrar o ciclo.
O velho padre sentiu a respiração falhar. E se? E se o que os anciãos estavam dizendo não fosse apenas um mito? E se o ciclo recomeçasse, aqui e agora? Ele deu um passo à frente, com as mãos trêmulas, erguendo os braços delicadamente como se estivesse se protegendo de um pesadelo. Murmurou uma prece, mas suas palavras, normalmente tão poderosas, desta vez ressoaram com um eco oco, como se as paredes não pudessem mais recebê-las. Ele soube então, nas profundezas silenciosas de sua alma, que aquele corvo não era um simples pássaro. Era um arauto. Um mensageiro vindo da soleira da porta, vindo anunciar que o frágil equilíbrio entre a luz e a escuridão estava prestes a se romper, e que aquela igreja, o coração da vila e um bastião da fé por gerações, seria palco de uma revelação ou de uma tragédia. Na penumbra opressiva da igreja, o vento soprou uma última vez, rugindo através das janelas altas como um espírito vingativo. Então, com um estrondo agudo, a porta maciça se fechou, e o estrondo ecoou por todo o santuário como o som de um túmulo selado. Padre Augustine congelou, uma sensação gelada o apoderou enquanto o ar, repentinamente pesado e viciado, parecia ceder sob seus pés. A luz que mal se filtrava pelos vitrais desbotados parecia se esvair aos poucos, como se o próprio mundo, visto de fora, se retraísse diante do invisível. O corvo finalmente alçou voo. Suas asas batiam no ar com poder sobrenatural, cada uma ecoando na vastidão da igreja. Num último gesto de desafio, o pássaro ergueu-se, cruzando o céu de pedra da igreja antes de desaparecer na noite escura. Mas antes de desaparecer completamente, deixou um último rastro, uma sombra indelével que marcava a estátua da Virgem. Onde, antes, a imagem sagrada parecerá a própria personificação da pureza e da inocência, uma mancha escura, quase viva, espalhou-se por seu peito. Como uma névoa negra infiltrando-se sob a pele da deusa, a sombra espalhou-se lentamente, engolfando o rosto sereno de Maria, transformando sua expressão gentil em uma de melancolia insondável. Seus olhos, antes cheios de luz e compaixão, agora pareciam refletir o abismo, como se algo, do outro lado, tivesse se enraizado em seu coração. O padre Agostinho caiu de joelhos, com as mãos trêmulas agarrando desesperadamente o chão frio de pedra. Seus lábios murmuravam preces, palavras de conforto nas quais ele não conseguia mais acreditar, suas vozes se tornando um eco oco na vastidão silenciosa. Cada sílaba se misturava ao pesado ar noturno que as envolvia. Ele rezou por luz, rezou por perdão, mas acima de tudo, rezou por sua própria alma, mergulhada na escuridão da verdade que acabará de tocar, mas que escapava a toda compreensão. Mas, no fundo do seu coração, ele sabia. Sabia que o que acabará de vivenciar era o momento fatídico em que tudo mudaria. A luz da Igreja da Santa Luz, aquele lugar outrora imbuído de santidade, jamais retornaria ao mesmo estado. Este santuário, que fora o guardião de uma fé pura e inviolável, estava agora marcado por algo impuro, algo irrevogável. As correntes invisíveis da maldição haviam se apertado, e nada nem ninguém poderia quebrá-las. As eras carregaram essa verdade em seu ventre, e o fim de uma era se materializou naquele momento, naquela igreja silenciosa onde as próprias paredes pareciam prender a respiração. O vento então se acalmou, mas o ar permaneceu pesado, como se estivesse suspenso em um tempo que não pertencia mais a este mundo. Padre Agustin levantou-se lentamente, com o olhar fixo na estátua da Virgem, agora desfigurada. Ele sabia que o que estava acontecendo ali não era simplesmente uma história de luz e sombra. Era a história de uma escuridão ancestral, de segredos há muito enterrados e de forças além do controle humano. Ele não era o único a testemunhar isso, mas sabia que pouquíssimos entenderiam o verdadeiro significado do que ele havia vivenciado. Assim termina a história do corvo e da igreja. Uma história de símbolos antigos, de verdades ocultas na escuridão das eras. Uma história que as gerações futuras, por sua vez, tentarão compreender. Mas disse que, de tempos em tempos, quando a névoa espessa envolve Aldeburgue e o vento sopra, ainda se pode ouvir, na noite, o bater das asas do corvo. Um som surdo e constante, que faz árvores e almas tremerem. E às vezes, ao longe, carregada pelos sopros do vento, uma voz sussurra, como um aviso perdido no tempo. A luz se perdeu, e a sombra permanece.